Sejam bem-vindos à Cabala das Emoções. Essa semana nós vamos tratar talvez do assunto mais misterioso e mais instigante na vida de todo mundo. Como entender os sentimentos e as emoções que acontecem na vida de uma pessoa. E nada melhor do que a data de hoje. Quem sabe que data é hoje no calendário judaico? Rosh Chodesh Elul, o início do mês mais romântico do ano. O mês de Elul, apesar... Aniversário hebraico da Ellen, Mazel Tov, parabéns. Então, conforme a gente falou na aula passada também, a gente vai primeiro dar aula, depois qualquer pessoa que tiver dúvidas, além da aula pode fazer, e durante a aula, se alguma coisa não entendeu também, pode fazer a pergunta. Eu só peço, por favor, para fechar a porta lá, para fazer menos barulho. Muito obrigado. Para começar, eu vou explicar por que Elul eu falei que é o mês mais romântico. Você sabe que todos os meses, eles têm algum assunto específico daquele mês. Esse é o último mês do ano judaico, antes do ano novo, Rosh Hashanah. Muita gente tem medo desse mês. Chegou, vai chegar o ano novo, a gente vai ser julgado por Deus. Mas a Kabbalah e a Hassidut explicam que esse é o mês mais amoroso do ano. É o mês que Deus sai para o povo e ele está mais acessível do que ele está o ano inteiro. E por isso o acróstico do mês Elul, Elul é escrito com 4 letras. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. As iniciais ficam Ani ledodi vedodi li. Eu para o meu amado e o meu amado para mim. Eu acho que é uma das frases mais famosas do judaísmo. Tem até pessoas que tatuam essa frase hoje em dia para o namorado ou para a namorada, porque ela é considerada uma frase muito romântica, que ela foi dita pelo próprio rei Salomão no seu famoso livro Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Então é o melhor mês para a gente falar do assunto romântico das emoções. Como sempre, vamos começar fazendo algumas perguntas. Eu vou fazer 5 perguntas em relação ao tema emoções. E aí a gente vai fazer uma viagem nesse misterioso mundo dos sentimentos e das emoções humanas para responder essas perguntas. Pergunta número 1. Por que sentir é uma coisa tão importante, se por outro lado é uma coisa tão passageira e tão relativo? Cada um sente de uma forma totalmente diferente, certo? Eu me sinto de uma forma agora, você se sente de outra forma, você vai num casamento, um se emociona mais, outro se emociona menos. E as pessoas gostam de se emocionar. Mas por que se emocionar é uma coisa importante a partir do momento que é uma coisa tão passageiro, tão mutável e tão relativo de pessoa para pessoa? Pergunta número 2. O que fazer numa situação que a razão e a emoção se contradizem? A tua cabeça fala, faz isso. O teu coração fala, faz aquilo. E muitas vezes eu acho que acontece isso, talvez diariamente. Como fazer para solucionar essa contradição, esse paradoxo? Pergunta número 3. A palavra sentimentos em hebraico, como se fala? Alguém sabe? Como fala emoções ou sentimentos em hebraico? Midot. Midot. A tradução literal de Midot é... Alguém sabe? Quem sabe como fala Midot? O que é Midot em hebraico? Medidas. Medidas. Sabe, você pega uma régua, você faz a medida. O que tem a ver emoção com medida? Nós falamos que na Kabbalah sempre é importante saber a tradução da palavra em hebraico e a raiz daquela palavra. Então vamos tentar entender como a palavra medidas ajuda a gente a entender emoções. Pergunta número 4. Como fazer para controlar emoções negativas? Medo, inveja, raiva, ódio, paixões proibidas e etc. Como uma pessoa faz para dominar esse tipo de sentimento que você sabe que é ruim para você, mas você não consegue às vezes ter um domínio total sobre eles? E a quinta e última pergunta: como saber se um sentimento ele é verdadeiro ou enganador? Você está sentindo alguma coisa por alguém ou em relação a algo? Como saber se esse sentimento está te enganando, é mentira, ou se ele é um sentimento verídico, se ele é um sentimento legítimo? Então essas são as 5 perguntas. Eu sempre tento trazer perguntas práticas que importam para o nosso dia a dia. E aí conseguir responder essas perguntas através de entender a Kabbalah desse tema. Para a gente entender bem a aula de hoje, eu vou dividir ela em 3 partes. Primeiro eu quero que vocês peguem essa página
essa folha que eu entreguei para vocês. Eu falei um pouco sobre isso também na semana passada. Aqui está o nome de Deus mais famoso que está em quase toda a Torá, que é o tetragrama. Yud, depois o rei, depois o vav, depois o rei. Você vê que eu coloquei um tracinho entre as letras, porque a gente não costuma escrever esse nome por extenso, justamente por ele ser um nome muito sagrado. Esse é o tetragrama que Deus criou o mundo e que existe dentro de cada um de nós e forma todo o nosso caráter. Agora eu vou explicar muito bem quais são esses 4 e o 5º nível que ele não aparece no nome. Aqui embaixo você encontra as famosas 10 sefirot, que são os 10 poderes, os 10 instrumentos com os quais Deus criou o mundo e que também existem dentro de cada pessoa. Aqui são 3 intelectuais, nós não vamos falar sobre eles hoje. Acima dos 3 intelectuais você tem algo que se chama coroa. E embaixo você tem as 7 emoções humanas, que elas estão espalhadas pelo corpo da pessoa. E sobre essas 7 emoções nós vamos tratar no dia de hoje. Eu só trouxe esse gráfico para a gente entender mais ou menos como funciona na pessoa. Para ficar bem claro, hoje eu vou dividir a aula em 3 partes. Para você entender qual a importância das emoções, dos sentimentos, eu vou dividir a aula em 3 partes. A primeira vai se chamar essência, a segunda vai se chamar relatividade e a terceira vai se chamar vulnerabilidade. Se a gente entender bem essas 3 palavras, a gente vai perceber como emoções e sentimentos são algo tão importante na nossa vida. Vamos começar no primeiro passo. Eu estava vendo que o tema que eu queria falar hoje, nada por acaso, além de hoje ser o primeiro dia de Elul, que é o mês mais romântico, essa semana nós estamos lendo na Torá, por favor, essa semana nós estamos lendo na Torá, justamente o versículo, a frase que eu queria trazer hoje. A Torá fala uma frase que eu acho que é a mais filosófica de toda a Torá, porque em geral a Torá, a Bíblia, ela é muito objetiva, ela não é muito filosófica. Mas nessa semana a gente lê na Torá algo muito filosófico. A Torá fala o seguinte: Ki ha'adam etz hasadeh, pois o homem é uma árvore do campo. A Torá deu uma filosofada e fala: o homem é igual a uma árvore do campo. Por quê? Qual é a relação entre uma pessoa e uma árvore? Por favor. Qual que é a relação da árvore com uma pessoa, da pessoa com a árvore? E aí você encontra vários e vários comentaristas da Torá que tentam fazer essa analogia. Ah, porque assim como numa árvore, o principal são as raízes, na pessoa o principal são as suas raízes. Outros falam, assim como o principal da árvore é dar os frutos, o principal da pessoa são as suas boas ações, que são os frutos. Mas a Kabbalah dá uma versão totalmente diferente sobre esse versículo, que compara o homem com uma árvore. Vamos tentar entender isso hoje. De acordo com a Kabbalah, hoje vai ser o conceito novo que a gente vai trazer no shiur, na aula de hoje. O homem ou a mulher é dividido em 5 partes. Isso nós não falamos até agora, mas é muito importante entender que a nossa psique, ela é dividida em 5. Em hebraico isso aqui se chama Nefesh. Todo mundo repete, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehidah. São 5 nomes que o judaísmo dá para a nossa alma, mas não são apenas 5 nomes. São 5 fases da alma, são 5 níveis diferentes da alma e da psique humana. O mais baixo se chama Nefesh. O que significa Nefesh? Nefesh é todo o nosso lado relacionado ao mundo físico. Por exemplo, cuidar do corpo, cuidar da saúde, comer, beber, os 5 sentidos, visão, audição, paladar, olfato, tato, tudo que nos conecta com a vida à nossa volta, com a vida física, ela tem a ver com aquilo que se chama Nefesh. Acima da parte física da pessoa, todo mundo tem o lado físico, mas acima do lado físico você tem o lado emocional. Os sentimentos. O que são os sentimentos? Sentimentos é mais profundo do que a parte física. Sentimento é aquilo que nós sentimos quando acontece alguma coisa. Aquilo que nós sentimos em relação a outra pessoa. Aquilo que só eu sei lá dentro, ninguém pode ver, que eu estou sentindo em relação a alguma pessoa. Isso é chamado, na linguagem da Kabbalah, Ruach. Ruach é a parte emocional. O que está acima do emocional numa pessoa? Acima do emocional está o intelectual, a razão. Como nós sabemos que a razão
ela é mais forte do que a emoção? Quem pode me dar um exemplo? Como nós sabemos que acima das emoções, que está no coração, está a nossa razão, a parte intelectual? Alguém tem algum exemplo para isso? Vocês podem participar. David? Sei lá, você tem a emoção. Pegar uma mulher que ela é proibida para você. Sim. A sua razão fala para você não. E aí você consegue dominar essa emoção? Você perguntou de mim. Não você. A pessoa, ela consegue se ela quiser? Ela consegue. Muito bom. O David deu um bom exemplo. A pessoa, ela tem uma paixão muito forte. Ela quer muito uma coisa. Ela está sentindo, por exemplo, vamos dizer um exemplo que pode ser comum para todo mundo. Ele está super nervoso com alguém, ele está prestes a explodir. Aí vem a cabeça dele e fala, ó, meu amigo, se você explodir com o teu patrão agora, você vai perder o emprego. Saiba, sério, você quer explodir, mas você vai perder o emprego. Se você gritar agora, você vai se dar mal. O ser humano, ele tem a capacidade de dominar um instinto, que é uma emoção, que é um sentimento, e ele consegue acalmar ele. Então a gente vê que em qualquer pessoa, não importa quem ele seja, ele tem a capacidade do intelecto dominar a sua emoção. E por isso nós sabemos que o intelecto, ele é mais forte do que as emoções de uma pessoa. Depois vem o quarto, então o terceiro é chamado Neshama. Neshama. Qual é o quarto? O que tem acima do intelecto da pessoa? O que é mais forte do que o racional? Diz a Kabbalah, a vontade. A vontade. O que é a vontade? A vontade é algo muito profundo na pessoa, às vezes é chamado também de inconsciente ou de espiritual, que esse lado obscuro da pessoa que nós tratamos na semana passada sobre os sonhos, ele tem um poder sobre o racional. Vamos trazer um exemplo? Uma pessoa, ela sabe que fumar faz mal para a saúde. Ele leu todos os livros a respeito, todos os artigos. Ele tem certeza absoluta, intelectualmente, que fumar não vai fazer bem para a vida dele. Mesmo assim, ele se enche o saco, certo? Ele pega o cigarro e fala, quer saber? Eu vou fumar. Você fala, meu, o que aconteceu? Você virou um animal? Você entendeu que fumar faz mal para a tua saúde. Por que você vai fumar? A resposta é, porque eu estou afim. Esse negócio do cara falar, eu estou afim, mostra que existe no ser humano algo mais forte do intelecto que decide se você quer ou não seguir o intelecto. Tá bom, você entendeu, mas você não é obrigado a seguir o intelecto. Outra prova para isso é que você usa a tua cabeça naquilo que você bem quiser. Vamos dizer que tem um gênio, ele é super inteligente, mas ele pode usar a cabeça dele para medicina, ele pode usar a cabeça dele para judaísmo, ele pode usar a cabeça dele para futebol. Quem decide onde você vai usar a tua racionalidade? Tem milhares de áreas na vida para você usar a tua racionalidade. Quem é? Tua vontade. Você está afim de falar sobre futebol? Fala. Você está afim de falar sobre medicina? Fala. Depende da vontade de uma pessoa. E o último exemplo que eu tenho em relação a isso é uma coisa que a gente vê muito no mundo de hoje, que tem pessoas super inteligentes que se dão mal na vida. Tem pessoas que não são tão inteligentes, mas eles têm uma força de vontade incrível, e eles vão atrás e eles conseguem coisas que gênios não conseguem. Então nós vemos claramente na nossa vida que existe um certo poder da vontade da pessoa, que ela consegue superar e ela consegue ser mais forte do que o poder intelectual. Isso chama-se, na linguagem da Kabbalah, Chaya. E depois tem o quinto nível. Qual é o quinto nível? Existe uma coisa mais forte do que esses quatro que a gente falou até agora. Alguém sabe me dizer? O que é mais forte do que a vontade? O que pode ser mais forte do que a vontade? Ela move a vontade. Quem move a tua vontade? O prazer. Diz a Kabbalah que o prazer é a essência da pessoa. É a coisa mais elevada que tem numa pessoa. O prazer é aquilo que move as tuas vontades. A vontade move o teu intelecto, o intelecto move as tuas emoções e as emoções movem o teu comportamento. Então uma pessoa saudável se comportaria dessa forma. Esses 5 níveis, eles funcionam assim. Você tem prazer de algo, consequentemente você deseja aquilo, consequentemente você pensa como conseguir aquilo, você se sente bem quando você tem aquilo e você mexe todo o teu corpo e toda a tua vida para conseguir aquilo que você tanto deseja. Infelizmente, no mundo de hoje, outra vez vamos falar mais sobre isso, as pessoas funcionam o contrário, de fora para dentro. Então você está aí, o que o mundo fala que é bom? O que está na moda?
O que está na internet? E você começa a sentir bem ou mal pelo que as pessoas acham. E você começa a pensar dessa forma também, porque você quer se dar bem com as pessoas, então você vai atrás disso, e a tua vontade vira essa, e o teu prazer, entre aspas, também vira esse. Então, em vez da gente ser uma pessoa que se comporta de dentro para fora, a gente acaba se comportando de fora para dentro. Mas isso eu vou deixar para outra oportunidade. Por que eu trouxe tudo isso para vocês hoje? Porque esses 5 níveis, eles são também comparáveis com os elementos, os reinos que tem no mundo lá fora. Quais são os 4 reinos que a gente aprende na escola? Na verdade, na escola você fala 3, mas no judaísmo a gente sabe que são 4, e a gente vai ver que tem o 5º. Reino mineral. O que está no mineral? As pedras, as águas, todos os seres inanimados. Depois você tem vegetal. Depois você tem... Me ajudam? Quem tem vestibular assim? Animal. Acima do animal você tem o ser humano. O ser humano está acima do animal. E acima do ser humano você tem Deus, que seria o 5º nível. Esses são os... Mineral, vegetal, animal, ser humano, Hashem, Deus. Se a gente pega nessa ordem, qual que é a ligação desses 5 com os 5 que eu falei antes? A parte física da pessoa, ela é sozinha, ela é como se fosse uma coisa inanimada. Ela seria um mineral. As emoções, elas são comparadas com os vegetais. Como funcionam os vegetais? Os vegetais, eles crescem, mas eles não se movimentam. Eles podem crescer, uma árvore cresce, mas ela não pode sair do lugar. As emoções de uma pessoa sozinhas, uma pessoa que ela tem uma natureza específica, ela sempre vai ter aquela natureza. Ela pode aumentar ou diminuir, ela pode canalizar, mas ela vai ser daquela característica, como uma planta. O intelecto, ele é como um animal, que ele já tem o poder de se locomover. Qual é a grandeza do intelecto humano? Que ele já consegue, por exemplo, olha, por um lado, essa ideia faz sentido, mas por outro lado, aquela ideia faz sentido. A vantagem do intelecto, ela consegue se locomover em várias ideologias diferentes, ela tem mais open-minded do que o coração. O 4º nível, que seria o ser humano do ser humano, que é a força de vontade, como eu falei antes, é Hayá, que é a vontade. E o 5º nível é a parte de Deus que tem dentro da gente, que ela nos dá o prazer na nossa vida. Mas por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Por um único motivo. Quem lembra o versículo que eu trouxe no começo da aula? O que a Torá fala? O homem é... O que o homem é? Quem falou? David, muito bom. A árvore. A Torá fala que Ha'adam etz hasadeh. O homem é a árvore do campo. Nessa sequência que eu falei agora, quem é a árvore do campo? Vegetal. A árvore não é vegetal? Vegetal são as emoções. Diz a Kabbalah, a Torá está dizendo aqui, que quando você quer ver quem uma pessoa é, Adam etz hasadeh. O homem é o vegetal, é os sentimentos, é a emoção. Não existe algo mais profundo numa pessoa do que a maneira como ele se sente. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque mesmo que nós vimos agora que tem poderes mais fortes no ser humano, o intelecto é mais poderoso, a vontade é mais poderosa, o prazer é mais poderoso. Mas quando você quer ver quem uma pessoa é, você só olha para uma coisa: como são os sentimentos dessa pessoa. Vamos ver isso na nossa vida, na prática, se a gente realmente se comporta assim? Quando você pergunta assim, aquele cara é gente boa? Gente boa. O que você está perguntando se ele é gente boa? Se ele fala bem? Não. Se ele é muito rico? Talvez tem pessoas que sim, mas não, certo? Não é isso que a gente está... Ou se ele é muito inteligente? Não. Qual é a definição quando você fala aquela pessoa é gente boa? Como são as midot? Como são as emoções daquela pessoa? Ela é muito egoísta? Ela é mais altruísta? Ela pensa nos outros? Você quer saber as emoções. Ela fica muito nervosa? É isso que você está querendo procurar na hora que você pergunta se aquela pessoa é gente boa ou ela não é gente boa. Outro exemplo que a gente pode perceber como as emoções é algo muito, muito profundo no ser humano. Vamos dizer que você tem aula com um professor e você gosta muito daquela aula. Aí você passou de ano e você começa a ter aula com outro professor. Às vezes é difícil você mudar de professor, mas depois de um tempo você se acostuma e fica numa boa. Por quê? Porque professor é uma questão intelectual. Agora, quando se trata de algo sentimental, é muito difícil mudar.
Fala para uma criança, agora você precisa estudar fora de casa há 1 ano. É difícil. Por quê? Porque você mexeu nas emoções, ela vai ficar com saudade. Pega uma pessoa que namorou muito tempo e de repente acaba o namoro. Dói muito mais do que uma pessoa que teve que mudar de ideia. Por quê? Porque as emoções pegam lá no fundo. As emoções são você mesmo. Então é isso que a Kabbalah nos traz, e essa é a primeira novidade que eu queria trazer em relação a emoções, que de todos os poderes e capacidades e faculdades humanas, a mais profunda e a que mais mostra quem a pessoa é a maneira como ela se sente em relação às coisas. Mesmo que isso é muito subjetivo, pode ser que você muda as emoções, é muito particular teu, justamente por isso é algo tão profundo e tão particular daquela pessoa. Por que isso aqui é tão importante, isso que eu estou trazendo agora? Porque aí a gente começa a entender aquilo que o judaísmo fala em vários locais, que a principal missão e o principal objetivo que uma pessoa veio para o mundo é justamente para trabalhar as suas emoções. O mais importante para Deus não é o quanto você entende da vida ou não, ou o quanto você filosofa sobre a vida. O mais importante é como você se trabalha internamente as suas emoções. Para ser uma pessoa que fica menos nervosa, para ser uma pessoa que fica com menos raiva, para ser uma pessoa menos invejosa, para ser uma pessoa menos egoísta. O lado sentimental é o mais importante. Por quê? Porque aquilo é quem você é de verdade. Agora vamos passar para a segunda parte. No final a gente vai conectar tudo. Essa primeira chama essência. A essência de uma pessoa são as suas midot, são as suas emoções. Ponto número 2. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que a gente vai entrar numa das perguntas do começo. Vamos dizer que tem uma pessoa muito intelectual e tem outra pessoa que ela é muito sentimental. Normalmente, quem é mais verdadeiro? O intelectual ou o sentimental? Sentimental. Sentimental? Vocês acham que sentimental é mais verdadeiro? Quem discute? Quem discorda com essa ideia? A Laila. Laila, você acha que uma pessoa racional ela é mais verdadeira? Por quê? Porque ela não se deixa levar. Não, porque eu acho que o sentimento às vezes ele vai ser inconstante. Ele é inconstante, a razão ela é mais... Aí a razão é mais direta, tipo, é mais focada. Eu já fiz uma grande pesquisa sobre isso que eu perguntei para vocês agora, e eu percebi uma coisa incrível. Metade das pessoas falam que alguém sentimental é mais verdadeiro, e metade das pessoas falam, mais ou menos metade, que as pessoas racionais são mais verdadeiras. E aí eu percebi uma coisa fantástica. Qual que foi a minha pergunta? Quem é mais verdadeiro? Isso significa que as pessoas entendem verdade muito diferente. O que quer dizer ser verdadeiro? Essa que é a pergunta. O que quer dizer ser verdadeiro? As pessoas que falam que sentimentais são mais verdadeiros é porque elas entendem verdadeiro como espontâneo, como aquela pessoa que fala o que ele está sentindo, como aquela pessoa que não quer esconder nenhum segredo, que ela estoura na hora que ela quer estourar, que ela fala a verdade na hora que ela quer falar. A espontaneidade seria mais verdadeira. As pessoas que respondem que o racional é mais verdadeiro, é porque eles olham verdade como uma coisa totalmente diferente. Eles olham a verdade como algo objetivo. Aquilo é verdade, isso é o que importa. Não importa como você está se sentindo em relação à coisa. E aí eu me aprofundei no tema e eu percebi que essa é uma das grandes bases da Kabbalah, que existem 2 tipos de verdade. Existe um conceito que se chama verdade absoluta e existe uma verdade relativa. Verdade absoluta é aquilo que é igual para todo mundo. É um valor universal, é algo que vale para todo mundo, não importa como você está se sentindo. É matemática. No judaísmo, você pode falar que é a matemática, e no judaísmo a gente chama isso aqui de Torá, os valores que tem no judaísmo. Por exemplo, o valor da vida, não matarás. Não faz diferença como você está se sentindo, é um princípio. Então o judaísmo ele acredita que a Torá seria um valor absoluto, racional, que você estuda aquilo e você segue aquela lei independente de como você está se sentindo. Mas depois existe algo muito, muito importante, que principalmente o Hassidismo e os cabalistas revelaram no judaísmo, que é muito importante como você se sente em relação às coisas. Tem muitos ortodoxos, tem muitas pessoas que eles estão tão preocupados em levar ao pé da letra tudo que está escrito na Bíblia, tudo que está escrito na lei, mas eles esquecem deles mesmos. E o que vira? Um monte de robôs.
viram um monte de pessoas, mas que estão se comportando exatamente igual e eles não se importam com os sentimentos deles. Você acha que é isso que Deus quer? Com certeza não. Porque se fosse isso que Deus quer, Ele não teria criado cada um totalmente diferente, com sentimentos e com caráter totalmente diferente. Veio o Hassidismo com Baal Shem Tov e ele fala: Deus está muito preocupado com os teus sentimentos. Deus, Ele quer que você afloresça, que você revele a tua maneira de sentir. Então o que você precisa fazer? Uma mistura das duas verdades. A verdade universal, a verdade absoluta que é a mesma para todo mundo, com a tua verdade, com aquela verdade que só você sabe, com aquela verdade que só você tem, que é a tua maneira de encarar as coisas. Quando você faz uma adaptação dessas duas verdades, da verdade total, se adaptando ao teu coração, aí você encontra uma verdade inteira. Porque a verdade inteira é a verdade de Deus com a tua verdade. Porque você também é parte de Deus. É algo que às vezes é difícil de entender, mas é algo necessário. Porque se a gente abdica de qualquer uma dessas duas, se a pessoa resolve ser apenas verdade absoluta, ele vira um robô. Se a pessoa ela resolve virar apenas uma verdade relativa, ele vira um animal. Porque ele vai seguir só os sentimentos do coração dele. Uma mistura desses princípios com você é a coisa mais bonita que tem, que é a verdade total e relativa ao mesmo tempo. Então, quando eu perguntei para vocês no começo, quem fala mais a verdade? A cabeça ou o coração? O intelecto ou as emoções? A resposta é quando os dois estão equilibrados. A cabeça ela é muito objetiva. Qual é a lógica? Qual é a vantagem da lógica? Ela quer entender a coisa como ela é, não como eu me sinto em relação às coisas. Emoções não. Emoções significa como eu estou me sentindo. Se entrar agora um sujeito aqui que eu gosto muito e você detesta, eu vou sentir um grande amor no coração e você vai sentir uma grande raiva. Um dos dois estão mentindo? Não. Para mim é legal, para você é chato. É muito importante isso, porque isso é a verdade relativa. Essa verdade subjetiva e relativa, quando ela entra em contato com a verdade total, ela forma aquele equilíbrio que a gente está buscando. Com isso eu vou responder uma das perguntas do começo. Por que emoções em hebraico fala midot? Midot quer dizer, como eu falei no começo, medidas. Assim como tem numa pessoa, vou dar um exemplo, assim como tem numa pessoa física. Sério, você quer perguntar para a pessoa as medidas dele? O que você está perguntando? Tua altura, teu peso, teu cabelo, quer dizer, você está querendo saber as medidas físicas daquela pessoa. A nossa alma também tem medidas. Deus, ele fabricou, vamos falar assim, cada alma com midot, com medidas específicas. Quais são as medidas da alma? O caráter sentimental daquela pessoa. Quando eu falo a palavra Deus, eu sinto Deus de uma forma, o Paulinho sente Deus de outra forma, o Rafael de outra forma, a Nili de outra forma. Cada um de nós tem um sentimento de Deus totalmente diferente. A palavra é a mesma, Hashem, Deus. Mas a maneira que você sente é a tua midá, é a tua medida. É uma limitação, porque ela é só tua. Mas essa limitação é o que te faz especial, é o que te faz diferente de todo o resto. Então é isso que Deus quer de você. Deus não quer que você para de ser você para virar religioso. Deus não quer que você vira muito religioso, então você esquece quem você era. Não. Deus quer que você siga a lei à risca, continuando sendo aquela pessoa que você sempre foi. Isso é o mais difícil de tudo. Com isso eu vou entrar em algo muito prático, que muita gente questiona sobre o judaísmo, que é, por que tem tanta reza no mundo judaico? Você tem que rezar 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, Shacharit, Mincha e Arvit. Tem datas que você tem que rezar 4 vezes por dia. Tem vezes que você tem que rezar 5 vezes por dia, como no Yom Kippur. Além de todas as bênçãos que a gente faz. Para que rezar tanto? Para agradecer a Deus? Agradece 1 vez por dia, pronto. Por que tem que ter tanta reza? E é aqui que as pessoas erram, que elas acham que rezar quer dizer simplesmente fazer pedidos. Vou pedir para Deus aquilo que eu preciso pedir, ou vou agradecer a Deus. Não é só isso. A reza tem um papel fundamental na vida judaica, porque é o momento que a pessoa se liga com as suas emoções. Quando você está estudando, é algo totalmente intelectual. Você está acumulando informações. Você está conhecendo Deus. Mas isso pode não ter nada a ver com a tua personalidade. Quando você interioriza esses conceitos, quando você vivencia aquilo, no momento que você reza. Então a reza é um momento super particular da pessoa com ela mesma,
quando ela quer trabalhar os seus sentimentos. Tudo bem, eu estudei bastante, eu cumpri um monte de boas ações, aí eu paro um pouquinho e eu pergunto, mas o que isso tem a ver comigo? Como eu estou me sentindo em relação a isso? Eu estou curtindo o judaísmo? Eu estou gostando de Deus ou estou fazendo só por obrigação? Essa é a pergunta que a pessoa tem que fazer 3 vezes por dia na hora que ela vai rezar. Eu estou me sentindo bem? Estou me sentindo mal? É uma pergunta muito importante. Com isso eu vou entrar na terceira e última fase da aula de hoje, que eu acho que é a mais importante, e que ela vai, na verdade, nos dar um enfoque mais profundo disso tudo que a gente falou até agora. Até agora a gente viu, resumindo, que as emoções é o mais profundo, o mais íntimo e o mais essencial de uma pessoa. A gente viu também que as emoções, justamente por elas serem uma verdade só tua, elas que te diferenciam de todos os seres humanos do mundo. Então elas que te fazem especial, e enquanto você não sentir, você não está sendo você. E agora a gente vai entender o mais importante de tudo, que é vulnerabilidade. Quando a gente fala a palavra vulnerável, é bom ou ruim? É bom que uma pessoa ser vulnerável? O que vocês acham? Quero que vocês participem um pouco. O que vocês acham de uma pessoa... E aí, Tzer? O que você acha de uma pessoa quando ele fala assim, aquela menina é muito vulnerável? Parece uma qualidade ou um defeito? Defeito, né? No mundo de hoje, a palavra vulnerável parece o maior defeito. Por quê? Você estava lá, ela muda de opinião toda hora, né? Não sei se ela vai explodir, se hoje ela vai se ela vai comer a cara ou não vai. Ela é muito vulnerável. As emoções são as coisas mais vulneráveis que a gente tem na nossa vida, né? A gente não sabe como eu vou me sentir. Por isso, hoje, as pessoas estão abandonando as emoções. As pessoas estão com medo de ser sentimentais. Não está mais na moda ser uma pessoa romântica. Não está mais na moda ser uma pessoa muito sentimental. Por quê? É um sinal de fraqueza. Parece que a pessoa que ela é muito vulnerável, ela está demonstrando uma certa fraqueza. Ah, eu mudo toda hora. Eu sou uma pessoa muito mutável. Eu me adapto em relação às situações. Parece um defeito. Bom, isso aí, tá certo ou não? Tá certo. Porém, já o intelecto parece algo muito mais firme, certo? Parece algo muito mais seguro. Ah, aquela pessoa intelectual, que ela não se modifica de acordo com as situações, aquele é forte. Porém, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Justamente isso que parece um defeito é a maior qualidade das emoções. Você pode olhar a vulnerabilidade como a maior fraqueza humana, mas você pode olhar a vulnerabilidade como a maior qualidade de uma pessoa. Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês e aí a gente vai entender a importância de você ser uma pessoa sentimental. Vulnerabilidade significa que você é uma pessoa infinita. Por quê? Porque quando você fala infinito, às vezes as pessoas pensam, ele é super poderoso porque ele é infinito. Não é isso que é infinito. Quando a gente fala que Deus é infinito, quando a gente fala que uma pessoa ela tem dentro de si uma alma que ela é infinita, onde se expressa o infinito? Não que você é o todo-poderoso que você pode fazer aquilo que você bem entender. Isso é não ter noção da realidade. Quando você fala que uma pessoa ela tem um poder infinito, significa que ela consegue se adaptar e ser flexível a qualquer situação. Isso é uma pessoa saudável. Isso é uma pessoa que realmente revelou o infinito dentro dele. Alguém que ele é super quadrado, que ele é super, vamos dizer assim, limitado em uma única visão, não necessariamente ele é uma pessoa, ele parece forte, mas ele não é. Ele, na verdade, tem medo das diferentes situações da vida. Dudu, fala. Interromper já. Claro. Mas você vulnerável, você está querendo dizer maleável? Você pode... Vulnerável, traduzindo para o hebraico, é da chavreli. E chavreli é problema. Maleável, o hebraico seria uma coisa assim, kamish. Então, kamish é uma coisa boa. Chavreli, não. Se você traduzir para o hebraico, dá pau aí. Eu sei, eu entendi o que você falou. Pela tradução para o hebraico pode parecer assim, mas mesmo em português, vulnerável parece ruim. Eu concordo com você, mesmo em português. Mas por que eu quis trazer bem essa palavra? Porque maleável parece aquela pessoa... ele tem uma opinião forte, mas ele sabe abdicar da sua opinião perante a opinião alheia. Eu quero mostrar que não. Eu quero mostrar que até essa vulnerabilidade, que as pessoas, talvez em hebraico também, consideram um defeito, pode ser uma grande qualidade. Eu vou tentar trazer um exemplo disso, tá bom? Você entra num relacionamento. Em qualquer relacionamento, você está sendo vulnerável.
E talvez por isso hoje as pessoas têm medo de entrar em relacionamentos. Por quê? O que significa que eu estou amando alguém? O que significa que eu estou apaixonado por alguém? Significa que a partir de agora eu dependo daquela pessoa para existir. Significa que eu vou chegar agora em casa e eu não sei o que vai acontecer, certo? Quer dizer, é uma surpresa. Esse inesperado, essa surpresa, essa novidade que só existe no mundo das emoções, dá muito medo. Porque aquilo te torna vulnerável. Aquilo te torna uma pessoa inesperada. Se alguém entra num relacionamento e ele resolve que ele não vai ser vulnerável, ou seja, que ele não vai ser sentimental, de acordo com o judaísmo, não está tendo relacionamento. E talvez tenha muita gente que entra assim. Então cada um entra naquele relacionamento falando, olha, eu estou entrando, mas eu não vou ser dependente daquela pessoa. Eu quero continuar sendo alguém independente. E o outro fala a mesma coisa. Pode ser que eles moram na mesma casa, pode ser que eles compartilham certas coisas, mas não está havendo um relacionamento, porque relacionamento quer dizer que um começa a depender do outro. E depender é uma certa fraqueza, te torna vulnerável. Porém, é o que pode trazer a maior qualidade de todas. Qual é? De você revelar um lado teu que ele é adaptável a qualquer situação. Eu vou trazer um exemplo bem simples. De acordo com a Kabbalah, a cor mais elevada que tem, a cor mais infinita, sabe qual é a cor que simboliza o infinito? Branco. Por quê? Branco é o mais bonito? Não necessariamente. Branco é o mais alguma coisa? Não. Sabe por que o branco é o mais especial? Porque o branco aceita todas as cores. O branco é a única cor que, se você pintar nele qualquer outra cor, aparece do jeito que ele é. Sabe o que significa uma pessoa infinita? Não aquele que consegue fazer tudo, que ele é o maior da cidade. Não é isso. Uma pessoa infinita é aquela que consegue deixar cada um ser do jeito que ele é. Isso é o mais difícil. Aceitar cada um do jeito que ele é o mais difícil. Para isso você tem que ser muito vulnerável. E para isso você tem que ser muito sentimental. Uma pessoa que ela vai ser totalmente irracional, com uma ideia firme, ele às vezes não consegue. Por que eu estou trazendo isso hoje? Esse conceito, que às vezes é difícil da gente entender. Para a gente entender, eu quero resumir tudo que eu falei até agora para falar o seguinte. De acordo com a Kabbalah, o mais importante do ser humano é ser sentimental. Essa é uma pessoa romântica.